Todos estão com a palavra de Deus na mão, com a Bíblia aberta? Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca para a casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Glórias ao Senhor. O tema da mensagem que eu irei pregar, você grave aí no seu coração, escreva na sua Bíblia, porque eu não vou pregar de novo. Investindo para ficar com a arca. Esse é o tema. Investindo para ficar com a arca. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto bíblico que naturalmente é bastante conhecido, esse texto. E o texto traz uma história muito profunda, onde um raio caiu do céu e matou um homem diante da arca. Cortou ele no meio, fez rotura nele, diante da arca do testemunho, diante da arca da aliança. E aquele homem morreu imediatamente. Glórias ao Senhor. Esse texto traz essa história um tanto triste, contudo, Deus tem sempre os seus propósitos. Quantos creem assim? Às vezes acontecem coisas que nós não entendemos ou não imaginávamos que iria acontecer, mas o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele jamais irá perder o controle. Entenda isso, Deus nunca perde o controle. Ele sempre terá o controle em suas mãos. Amém? Davi decidiu investir para ter a arca perto dele. Investir para ter a arca de Deus perto dele. A arca da aliança ficou longe da cidade de Jerusalém por mais de 40 anos. Quantos anos? O rei Saul reinou 40 anos e a arca continuou lá em Gilgal, enquanto ele era rei em Jerusalém. E a arca, por mais de 40 anos, estava lá em Gilgal. E Davi, quando ele assume o reinado de todo Israel, ele resolve investir para trazer a arca para perto dele. O investimento são coisas necessárias, amém? Investimentos são coisas necessárias em nossas vidas. Por isso que todos os dias nós estamos fazendo investimentos para alcançar o quê? Os nossos objetivos, para firmar os nossos relacionamentos. Isso com êxito, se quisermos ter êxito, nós precisamos investir. Amém? Sem investimento não há possibilidade de você alcançar algo de qualidade. Tem pessoas que têm dificuldade de investir, e aí usa algo pela metade, algo mais ou menos, algo quase lá,
Quando nós fazemos investimento, nós experimentamos de algo melhor. Amém? Você entendeu? Está comigo aí? Diga amém. Quando nós fazemos investimento, nós experimentamos algo melhor, ou coisas melhores. Na nossa vida espiritual, isso também tem uma ênfase ainda maior, porque nós, na nossa vida espiritual, nós também precisamos fazer muitos investimentos, ou melhor, um pouco mais além dos investimentos precisa ser na nossa vida espiritual, como disse a pastora Elisama: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso fala de investimento, amém? Glória a Deus. Os investimentos na vida espiritual têm uma ênfase ainda maior. Por que tem uma ênfase ainda maior? Porque é de cunho espiritual. Então aquilo que é de cunho espiritual vai exigir mais de mim, vai exigir mais de você. Então quando nós fazemos um investimento na nossa vida espiritual ou de cunho espiritual, isso de fato exigirá mais de nós. Amém? Glória a Deus. Presta atenção aqui que o rei Davi se encontrou na obrigação de fazer um investimento, ou melhor, o rei Davi, ele se encontrou numa obrigação de fazer o maior investimento da sua vida. Escute aqui para mim, olhe para mim. Buscar a arca da aliança de Gilgal para Jerusalém era o maior investimento que o rei Davi faria. Por que era? Por que foi o maior investimento? Porque, como eu disse, quando o investimento é de cunho espiritual, a validade é muito maior, a validade é muito além. E nós precisamos ter essa visão espiritual das coisas, porque senão nós vamos ficando cada vez mais materialistas, acreditando naquilo que nós vemos. Se eu não vejo, eu não valorizo. Então nós vamos ficando cada vez mais materialista. E é isso que todo o sistema no mundo está trabalhando nesse enredo de fazer com que cada um de nós sejamos materialistas. Mas a palavra de Deus nos ensina a ser espirituais. Quantos estão comigo? Diga amém. Glória a Deus. Era o maior investimento que o rei Davi iria fazer em toda a sua vida. Davi se sentiu na obrigação de trazer a arca da aliança para perto dele. Trazer a arca era o seu objetivo de vida. Presta atenção aqui. Trazer a arca para perto dele era o seu objetivo de vida. Davi estava determinado a pagar um alto preço para ter a arca de Deus junto dele, perto dele. Glórias ao nome do Senhor. Davi construiu o seu palácio, que ficava de frente aonde ficava a arca da aliança, depois que ele trouxe para Jerusalém. Então era algo de cunho espiritual que ele estava fazendo. Trazer a arca da aliança para Jerusalém. Presta atenção aqui. Enquanto Davi preparava todo o enredo daquele grande objetivo, Deus estava supervisionando tudo, absolutamente tudo. Olhe para mim, por favor. Tudo que você está fazendo, Deus está supervisionando. E Ele supervisiona com detalhes que para nós é impossível fazer, porque Deus conhece cada detalhe no íntimo dos nossos corações, e o Deus eterno estava ali supervisionando aquela obra que Davi estava querendo realizar. Escute aqui para mim. Enquanto Davi estava deitado pensando, enquanto estava se programando, pensando, programando todo aquele projeto,
Deus estava supervisionando absolutamente tudo. Eu quero que você entenda uma coisa, que o Senhor é conhecedor do que se passa no seu coração. Aleluia. Ele conhece os teus pensamentos e as tuas intenções. Não dá para ficar longe de Deus a ponto de você se esconder de Deus. O Senhor está supervisionando tudo. E chegou o grande dia, escute uma coisa, chegou o grande dia do maior investimento do rei Davi, trazer a arca para junto dele. Era esse o objetivo, era esse o propósito. No versículo 1 e 2 diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, e em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Glória a Deus. É interessante que o escritor, ele enfatiza o Senhor e repete: o Senhor dos exércitos, aquele que assenta entre os querubins. Bendito seja o Senhor para sempre. Foi um dia histórico para Israel. Foi um dia histórico para Davi. O texto diz que 30.000 pessoas o rei ajuntou os escolhidos de Israel. Quando o texto diz os escolhidos de Israel, em um número de 30.000 pessoas, os escolhidos de Israel, ele se refere a todas as pessoas importantes do seu reino. Davi fez questão de que todos os seus convidados fossem os melhores possível. E quanto que custou isso? Eu quero que você entenda que o anfitrião ali era o rei Davi, e ele não se importou com quanto que ele iria pagar. Aí o objetivo dele era trazer a arca para junto de si, amém? Ele não se importou o valor que ele iria investir naquele objetivo. Ele tão somente investiu tudo o que foi necessário para poder trazer a arca para junto de si em Jerusalém. Escute aqui, olhe para mim, grave isso. Essa disposição é que o Senhor espera encontrar em cada um de nós. A disposição de pagar o preço que for preciso para ficar perto de Deus, para ficar junto de Deus. Escute aqui para mim, a referência que o rei Davi tinha de Deus e da presença de Deus era a arca da aliança. Glórias ao nome bendito do Senhor. Então, quando ele coloca no seu coração um objetivo de estar junto da arca da aliança, ele está querendo ficar perto de Deus e junto da presença de Deus, e apto para poder pagar qualquer preço que fosse preciso para poder permanecer diante da presença do Senhor. Você está comigo? Diga glórias ao nome bendito de Jesus. Preste atenção, porque a maioria das pessoas não estão dispostos ou dispostas a pagar esse preço. Qual era a referência para Davi da presença de Deus? A arca. E aonde está a arca? A quilômetros de Jerusalém. Escute uma coisa: qual é a referência da presença de Deus para você? Pastor, Deus é onisciente, onipresente, todo mundo sabe disso, e ele não mudou. Desde a eternidade ele sempre foi assim. Não há sombra alguma de variação, e não há mudança no eterno Deus. Escute aqui, olhe para mim, os tempos mudaram. Deus está olhando para mim, para você, e ele está exigindo de nós alguma coisa, e Deus jamais exigirá algo que você não tem capacidade para oferecer a ele. O Senhor dará prova conforme o que possamos suportar e realizar.
Portanto, abra o seu coração, que Deus jamais irá cobrar algo de você que você não possa realizar, aquilo que tua mão pode alcançar. É isso que Deus está esperando de você. Aleluia, bendito seja o eterno Deus para sempre. Se você pode abrir a tua boca e glorificar ao Senhor, você está comigo, diga amém. É o tipo de investimento que você não pode pensar muito para fazer. Porque se você parar para pensar muito tempo de fazer algo para Deus, entenda, o inimigo vai trabalhar para que você não faça. Então, quando nós nos programamos para fazer algo para Deus, saiba que o diabo vai trabalhar para atrapalhar. E sempre trabalhou para atrapalhar. E se você não tomar cuidado com isso, você vai acabar deixando de fazer aquilo que é a vontade do eterno. Aleluia, bendito seja Deus. Nós precisamos ser espirituais a ponto de entendermos, nós estamos trabalhando para Deus. O inferno não vai ficar contente com isso. O inferno vai trabalhar para atrapalhar a obra que nós estamos fazendo. Glória a Deus. As coisas para Deus precisam ser realizadas imediatamente. Diga comigo, imediatamente. Você não pode pensar muito, porque os princípios você já conhece. Então você tem que tomar a decisão de realizar. Davi convida, ele foi um anfitrião. Não deixa a conta que eu pago. Convida todos os importantes em Israel, todo o povo. Convida todos, 30.000 pessoas. Você pode imaginar aquele evento? 30.000 pessoas. E obviamente que tinha muito mais, que naquela época não tinha a tecnologia. Hoje as pessoas colocam o drone, mede o tamanho da avenida por metro quadrado e sabe quantas pessoas de fato tem ali. Naquela época não. Se o cara fala que tinha 30.000, entenda que tinha muito mais que 30.000 pessoas ali. E Davi era o anfitrião daquele evento. E qual era a intenção de Davi? Diga comigo: trazer para junto de si a arca de Deus, trazer para junto de si a presença do eterno. Porque o que importa na minha vida e na sua vida é ter a presença do eterno contigo. Aleluia. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não nos faça se mover deste lugar. Disse Moshe ali no deserto, caminhando junto com o povo: a tua presença precisa estar conosco. Aleluia. Porque se a presença de Deus estiver contigo, você vai caminhar de vitória em vitória. Bendito seja Deus para sempre. Mas o investimento foi reprovado. E aí? Versículos 6 a 8 diz assim: chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Foi contra Davi? Não, foi contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca. E Davi se contristou porque o Senhor matou Uzá naquele evento e chamou o nome daquele lugar de Peri-Uzá até o dia de hoje. E diz o texto: e Davi ficou com medo de Deus. Escute uma coisa: ter medo de Deus às vezes é o ingrediente principal, fundamental que você precisa ter. Você sabia que muitas coisas nós fazemos ou praticamos porque perdemos o medo de Deus? Eu preguei isso na quinta-feira passada. Temor. Então, tu ter medo talvez é o ingrediente que você está precisando. Eu não vou pregar de novo sobre temor. Eu estou pregando sobre investir para trazer a arca para junto de si. Então observe que o investimento de milhões foi rejeitado por Deus. Deus não aceitou aquele investimento de Davi.
Ao saber a notícia que Uzá morreu, um raio caiu dos... Quem matou Uzá? Davi logo ficou querendo saber. Quem foi que deram uma flecha na espada? O que aconteceu? Não, Davi. Caiu um raio do céu e partiu o camarada no meio. Bom, se foi um raio, então foi Deus. Então Davi ficou com medo de Deus. Olha para mim aqui. Você não tem medo de Deus? Se tem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é ter medo de Deus. Temor a Deus. Porque Deus é Senhor sobre todos e todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Quando Davi soube daquilo, Davi logo entendeu que todo o seu investimento foi reprovado. E o que é que Davi faz? Diga comigo, recua. O que é que Davi faz? Recua. Dá para brigar com Deus? Dá para brigar com Deus? Ainda que algumas pessoas brigam. Davi recuou. Davi olhou para o céu, ficou com medo, falou, opa, alguma coisa está errada, porque Deus não aceita de qualquer maneira. Você me ouviu? Diga amém. Deus nunca aceitou. Eu não sei por que existe uma ideologia de que Deus aceita de qualquer maneira. Deus nunca aceitou de qualquer maneira. Entenda uma coisa, as pessoas fazem de qualquer maneira, fazem, a gente sabe disso. Mas Deus só aceita se for da forma correta, se for da maneira dele. Então, se você quer que Deus aceite, faça corretamente, amém? Senão Deus vai reprovar e não vai aceitar. E algo intrigante acontece aqui, Deus reprova todo o investimento que Davi fez. Então Davi recua e entende que não dava para insistir em continuar levando a arca, porque se morreu um homem e Davi insistisse em levar a arca, coisas piores poderiam acontecer. Você está entendendo aí? Diga amém. Então, para que coisas piores não aconteçam, meu irmão, minha irmã, pare um pouco, vai orar um pouquinho. Davi parou por 3 meses. 3 meses Davi parou. Eu acredito que Davi jejuou, orou, buscou orientações, mas não desistiu. Não desistiu. Qual era o propósito de Davi? Trazer a arca para junto de si, ter junto dele a presença do Eterno que estava ali, simbolizado na arca da aliança. Ele não desistiu do seu propósito. Davi parou, recuou, mandou todo mundo embora. Imagine aquele evento, gente, olha o seguinte, pode todo mundo ir embora, gastei milhões e milhões, mas a gente só vai até aqui. Porque não adianta você tentar insistir em algo que deu errado. Faraó insistiu. Se ele tivesse desistido na primeira praga, não teria a segunda praga, a terceira praga, a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª. E a última tentativa daquele coração duro e maligno de Faraó foi o Mar Vermelho, que dizimou o seu exército. Então o Egito foi dizimado, o grande Egito. Entenda que o Egito era a maior potência mundial. Agora passou para Davi, para Israel, a maior potência mundial. Por quê? Porque Deus dizimou o Egito, porque o Faraó insistiu em cutucar a Deus, em provar a Deus, insistindo contra o Deus eterno. Aleluia. Glórias ao nome bendito do Senhor para sempre. Às vezes precisamos reconhecer que deu errado. Se não der errado, meu irmão, tu não é ser humano. Será que você consegue me entender? Diga amém. Se não der algo errado, você não é ser humano. Porque se nós somos seres humanos, algo vai dar errado. Amém? Deu errado para que eu e você entenda que Davi era ser humano. O errar é humano. Não estou fazendo apologia ao erro. O meu tema é investimento
para trazer a presença de Deus, a arca de Deus. Amém? O erro, ele precisa estar presente conosco para que possamos aprender alguma coisa. Se tudo sempre dá certo, você é o cara, você nem precisa de Deus. Me entendeu aí? Diga amém, por favor. Se tudo que você fizer der tudo certinho, você nem precisa de Deus mais, porque você já é o expert. Então Davi ficou decepcionado. Ah, meu Deus, não. Davi parou, recuou. Por 3 meses ele se preparou, se programou e fez um novo investimento. Você está comigo? Diga glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor. Qual era o objetivo de Davi? Trazer a arca de Deus para junto de si. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Às vezes precisamos reconhecer que deu errado e precisamos parar para refletir ao invés de insistir no erro. Qualquer tentativa de insistir seria pior. Por isso o rei se recolheu por 3 meses até ter uma outra visão de como deveria fazer. Presta atenção aqui. A pausa de Davi nos ensina, e muito. A pausa de Davi não foi para acabar com o seu projeto. Não. A pausa de Davi foi: como eu irei fazer para alcançar? Como eu irei fazer? Preste atenção aqui. O Senhor está chamando você para que você possa entender. Não desista. Procure enxergar numa visão diferente, mas o propósito que Deus colocou no seu coração, você precisa caminhar junto disso, porque o Deus eterno te dará vitória. Você entende o que eu estou pregando? Diga glórias ao nome bendito do Senhor, que vive para sempre. Uma visão diferente. Muitas pessoas insistem em questões que deveriam ter parado e recomeçar de uma outra forma mais prudente. Ao invés do camarada parar e investir de uma forma prudente, ele insiste com aquilo que ele está vendo que está dando errado. Ei, olha para mim aqui. Por que você insiste com algo que já ficou escancarado para você que vai dar errado? Imaginemos que Davi fizesse, no seu segundo investimento, ele fizesse igualzinho. Mandasse fazer uma carruagem nova, de novo, de madeira, e colocasse a arca da aliança sobre a carruagem de madeira novamente, e chamasse os 30.000 pessoas, porque as pessoas iriam. Era o rei chamando, era o rei convocando, ele estava pagando tudo. Então a gente vai e consegue até a carta para poder dar lá no serviço lá, né? Confirmar que você estava por um chamado do rei Davi, e não ia ter falta no trabalho. Davi pagou tudo. Agora imagine se Davi, na segunda tentativa, ele fizesse igual à primeira, que foi errado. Ei, você não já sabe que deu errado? Por que você insiste no que está errado? Parar nós não devemos nunca, mas não podemos insistir naquilo que está dando errado. Está claro que está errado. Por que você vai insistir? Vai dar errado de novo. E quantas pessoas que já anos e anos dando errado, anos e anos o mesmo erro, e o camarada insiste no mesmo investimento. Pelo amor de Deus, até quando você vai insistir com esse investimento? Ah, porque Deus reprovou a primeira vez, Ele vai aprovar na segunda. Se você fizer o mesmo erro, Deus vai reprovar todas as vezes. Todas as vezes o Senhor vai reprovar. Todas as vezes. Nós precisamos entender que todas as vezes Deus irá reprovar se você fizer errado. Davi se programou. Ele repensou. O versículo 11 e 12, Davi repensou de como seria o próximo investimento. O Senhor está dizendo para você assim: olha, repensa em como será o seu próximo investimento, mas não faça o mesmo, porque vai dar errado. Deu errado, vai continuar dando errado. Faça
novamente, mas faça de uma forma inteligente, faça na direção de Deus, faça segundo a vontade de Deus, que o Senhor abençoará a sua vida. Você está me ouvindo? Diga amém. Versículo 11 e 12, o investimento é repensado. Diz assim o texto: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então enviaram a Davi dizendo, olha só, então enviaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Oh glória! Olha como isso é interessante. Davi tem que abandonar o seu propósito por um tempo e deixar a arca na casa de um homem, um giteu. Escute uma coisa, como Deus é. Deus, quando Ele quer abençoar alguém, não importa quem é esse alguém, de onde ele vem, para onde ele vai, quem é esse personagem, mas quando Ele quer ensinar algo para nós, Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, para que entendamos que Ele tem no controle todas as coisas. Glórias ao nome bendito do Eterno. Davi, quando observou que a arca ficou 3 meses na casa daquele homem, e a arca prosperou, o homem prosperou, toda a família dele prosperou. Escute uma coisa, amados, o motivo da derrota de Davi foi um motivo de bênção na casa de Obed-edom. Agora pensa comigo o contraste, o paradoxo. Obed-edom não gastou 1 centavo para ter a arca junto dele. Escute aqui. Davi gastou milhões para ter a arca junto dele. E Deus rejeitou todo o seu investimento. Por que será que Deus exige de alguém um preço e de outro preço? Olhe para mim aqui, a quem mais é dado, mais é cobrado, diz o Senhor dos Exércitos. Então entenda uma coisa, a maneira que Deus tem para trabalhar na sua vida é de uma forma ímpar em cada indivíduo. Então Deus vai exigir de mim de uma forma, de você de outra forma, de cada um de nós de uma forma diferenciada, segundo a vontade do Eterno. Você está comigo? Diga amém. Obed-edom alcançou o que o rei Davi não conseguiu alcançar, porque era uma exigência do Deus eterno, algo mais na vida de Davi, que não exigiu na vida de Obed-edom. Não é interessante isso? Lógico que é interessante. Eu e você olhando humanamente, como assim? O cara gastou milhões e não conseguiu trazer a arca para junto de si. O investimento de trazer a arca falhou. Mas escute uma coisa, alguém vai e diz para Davi assim, olha Davi, sabe esses 3 meses que a arca está na casa de Obed-edom? Rapaz, como Obed-edom está sendo abençoado. Eu tenho certeza que essa ênfase está relacionado a coisas sobrenaturais que estavam acontecendo na casa de Obed-edom, enquanto a arca estava lá na casa dele. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. A coisa era tão sobrenatural que chamou a atenção de pessoas, que pessoas foram até Davi dizer, olha rei, a arca na casa de Obed-edom está fazendo ele e toda a sua família prosperar.
Quando Deus quer despertar a gente em alguma área, Ele sabe como chamar a tua atenção. E Deus nessa noite está chamando a tua atenção. Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Davi, o que é que Davi faz? Ele recalcula, repensa o que ele deveria fazer ao invés de desistir. Deus estava ensinando algo para Davi naquele episódio. Vamos imaginar aqui se Davi desistisse. Talvez essa história não estaria sendo contada. Quantas pessoas que desistiram, até tentaram da mesma forma errada, e depois desistiram e não tiveram mais força de insistir. Sabe o que Davi fez? Ele recalculou, ele repensou em todos os detalhes que ele fez, sem pensar em quanto de dinheiro que ele investiu. Porque se você pensar para o lado financeiro, você não vai fazer nada para Deus. Davi não pensou em quanto que ele iria gastar, ele pensou em como ele iria fazer e como ele deveria fazer. Você entendeu? Está comigo? Diga amém. Aleluia. Numa sociedade dessa que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade materialista, falar de um desafio desse, meu Deus, o pastor está pedindo dinheiro. Graças a Deus que eu não sou sustentado pela igreja. Glórias ao nome do meu Senhor. Que tem gente chamando pastor de ladrão por aí. Escute uma coisa, presta atenção aqui. Davi repensa, recalcula, não pensa no prejuízo que ele teve. Ele queria investir para ter a presença de Deus perto dele. O glórias. Qual é o preço que você precisa pagar para ter a presença de Deus com você? Qual é o preço que nós precisamos pagar para ter a presença do Eterno conosco? Davi não pensou em todo o prejuízo de milhões, um prejuízo milionário ele teve. Ele convocou toda a sua corte, de todo o seu reino, todos os principais de Israel. Ele convidou a todos e pagou a despesa de todos. Mas agora não era tempo de pensar no prejuízo. Era tempo de pensar como fazer para agradar ao Senhor e trazer a presença de Deus para perto dele. Aleluia. Você está preocupado com o que você vai gastar ou preocupado com ter a presença de Deus com você? Porque se nós ficarmos preocupados de quanto nós iremos gastar, vai ficar difícil para você se tornar uma pessoa espiritual que possa agradar ao Deus eterno. Aleluia. Então abra mão de todo o materialismo. Se isso te exige alguma coisa para você se juntar perto de Deus, pague o preço que for preciso novamente. Faça de novo, gaste de novo, faça novamente, mas tenha a presença de Deus contigo, porque o que vai fazer a diferença na tua vida é a unção de Deus sobre a tua vida e nada mais. Levante a sua mão de glória, porque a unção de Deus na tua vida é que fará a diferença, te fará um homem de Deus, uma mulher de Deus, fará história na tua vida. O que Davi estava querendo? Fazer história na presença de Deus. Glórias ao nome bendito do Senhor. E o que Davi faz? Versículo 13 a 15. Ele insiste no seu investimento. Diga comigo, ele insistiu. Diga comigo, ele insistiu. Diga mais forte, ele insistiu. Deus está querendo que você insista. Não desista. Aquilo que já ficou claro para você que deu errado, não repita, porque não vai adiantar. Se você fizer errado novamente, Deus não tem a obrigação de receber só porque você fez novamente. Deus irá receber se você fizer da maneira correta, segundo a orientação dele para você. Para de insistir naquilo que está errado, pelo amor de Deus. Para de insistir naquilo que está errado.
também não fique se mutilando porque você errou, porque você é ser humano. O ser humano erra. O ser humano é sujeito ao erro. Então pare de insistir naquilo que está errado. Versículo 13 a 15 diz assim: sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e o rei estava cingido de um éfode de linho, e assim subindo, levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e com som de trombeta. Oh glória, glórias ao nome do Senhor. Sabe o que é importante nesse texto aqui? Que no primeiro investimento era do teu cronista escreveu 30.000, e no segundo investimento o escritor escreveu todo Israel. Levante as tuas mãos e dê glórias ao Senhor, porque Davi investiu novamente. Davi apostou que Deus iria receber o seu sacrifício. Bendito seja o Eterno para sempre. Fique de pé, por favor. Não desista. Pague o preço que for preciso para ter a presença de Deus com você. Glória a Deus. A Bíblia diz que no primeiro investimento não tinha sacrifício de bois cevados. Bois e carneiros cevados. Sabe o que significa isso? Os melhores animais, os mais vistosos animais, Davi agora estava oferecendo a Deus, porque agora ele descobriu como fazer para levar a arca de Deus. Você percebeu isso? Glórias ao nome do Senhor para sempre. Ele descobriu. Naqueles 3 meses que ele repensou e calculou, ele foi em busca de informações. Ele sabia que Deus só iria aceitar se os sacerdotes levassem a arca nos seus ombros. Não importa quantos quilômetros eles deveriam andar, mas a arca tinha que ser conduzida nos lombos dos sacerdotes. Oh glória, Deus tem um jeito dele que é só dele. Levanta a sua mão e glorifica a ele. O jeito é de Deus, e é ele, é o dono, ele pode todas as coisas. Exaltado seja o Deus do universo. Aleluia. Bois e carneiros cevados. E a Bíblia diz que Davi estava vestido de um éfode de linho. Sabe o que é que isso significa? No primeiro, Davi não estava vestido de éfode de linho. No segundo, Davi vestiu um éfode de linho. Sabe o que é que ele estava dizendo para todo mundo, para mim e para você? Eu estou mais crente do que no primeiro que Deus rejeitou. A Bíblia diz que Davi, vestido com um éfode de linho, ele saltava, pulava, glorificava, exaltava ao Deus eterno, oferecia sacrifício. Quanto que custou aquilo? E aquele investimento não tornou Davi pobre. Ei, aquele investimento não significou nada nas finanças de Davi. Olhe para mim aqui. O Deus eterno é o Deus do ouro e da prata. É Ele que abre porta onde não tem porta. É Ele que possibilita aquilo que não há possibilidade. É Ele que faz. Nós estamos esperando em quê? Perceba que Davi aprende e nos ensina nesta noite. Davi aprende e Davi nos ensina. O segundo investimento de Davi foi 3 vezes maior do que o primeiro investimento. Todo Israel estava envolvido. Agora perceba as críticas. Perceba as críticas. Como assim? O senhor vai tentar de novo, rei? Vou. Enquanto eu não trazer a presença de Deus para junto de mim, eu não vou desistir. Oh meu irmão, pelo amor de Deus, é
É isso que Deus está esperando em mim e em você. É isso que o Senhor espera de nós. Você quer a presença de Deus? Ela arde no teu coração nesta noite. A presença do Eterno é um fervor dentro de você nesta noite, uma alegria pelo Espírito de Deus. Pelo amor de Deus, levante a mão para o céu e dê glórias ao Deus eterno, porque Ele está presente aqui. A insistência foi o fator principal da vitória de Davi. Se ele não insistisse, ele não teria o prazer de levar a arca para Jerusalém. A nação de Israel, escute aí, eu estou terminando, se tornou a maior potência mundial, porque a arca de Deus estava lá em Jerusalém. Jerusalém é a capital do mundo. Jerusalém é a cidade mais importante do mundo. Sempre foi. É a única cidade que a Bíblia diz que se você orar por ela, pela paz sobre ela, você será abençoado. É Jerusalém. Então Jerusalém é um marco na história, sempre será um marco na história. Jerusalém celestial, aleluia, é o lugar da igreja, é a pátria da igreja. O Rei dos reis e Senhor dos senhores está no meio dela. Ele é a luz dela, Ele é a luz de Jerusalém. Abre a tua boca, glorifique, adore ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele é o dono, aleluia, a Ele pertence toda a honra e glória. Aleluia. Vestido de éfode de linho, dizendo assim: eu estou mais crente. Veja como Davi é ousado com a sua fé. Eu vou terminar já. Veja como Davi é ousado com a sua fé. Zoaram dele, Rodrigo, zoaram de Davi, criticaram ele. Olha lá, não conseguiu o objetivo. Davi veste um éfode de linho para dizer para todos aqueles que zombaram dele que ele não iria conseguir, que Deus não iria aprovar. Davi triplica, quadriplica mais ainda a sua aposta e veste um éfode de linho e diz assim: olha, dessa vez o Senhor vai aceitar e eu vou conseguir trazer a arca da aliança para Jerusalém. Oh glória, bendito seja o Senhor para sempre. E é interessante que Davi dessa vez vai levando carneiros e bois cevados para oferecer sacrifício durante dias de caminhadas. Olha aqui para mim, dias de caminhada, pense nisso, dias de caminhada, dias de culto, um culto intermitente, um culto de manhã, de tarde, de dia e de noite, um culto 24 horas caminhando, um culto caminhando e cultuando. Adore a Deus, caminha e cultua, mas não desista, caminha e cultua, vai caminhando e adorando, vai caminhando e sacrificando, vai caminhando e fazendo a obra, porque Deus espera um sacrifício verdadeiro de ti. Você pode sentir a presença dele aí. Ficar perto de Deus custou caro para o rei Davi, mas diga, ele conseguiu. Diga, ele conseguiu, porque ele não desistiu. Não desista, não desista. Fecha os teus olhos. Pai querido, coloque a mão no teu coração. Pai querido, nós estamos dispostos a te servir. Nós estamos dispostos a pagar o preço devido. Nós estamos dispostos a rever naquilo que erramos, aquilo que estamos fazendo errado. Nós estamos dispostos a insistir, a rever os conceitos, a analisar